E agora conectando com outros projetos, então, como a gente estava falando, outros projetos são criados via ICO, via levantamento de capital, via parceria com alguma empresa. Os criadores ficam o tempo todo ali fazendo pitch de marketing, pitch e estimulando que as pessoas comprem. Funciona como uma empresa. Então, por isso que o lançamento de outros protocolos que tentam competir com o Bitcoin não são justos. Porque justamente mostra que os insiders têm muito mais poder em relação aos usuários que usam esses protocolos. O que a gente não tá vendo aí de protocolo mudando e os usuários revoltados, que tá mudando de um jeito que não era do jeito que os usuários queriam, sabe? Eu tava vendo esses dias Rapid BTC, que nem é Bitcoin de verdade, tá? É Bitcoin e Ethereum. É Bitcoin embrulhado. A galera tá brigando no Twitter sobre não fazer as mudanças que estão sendo propostas, porque para manter ou para tornar o Rapid BTC descentralizado. Primeiro, que não é e não vai descentralizar nunca, porque tem um criador emitindo um token que não é Bitcoin, que está rodando em outra rede que não é descentralizada, que é Ethereum. E aí o que a gente vê são os criadores desses protocolos começando a vender os tokens que foram criados no passado na cabeça do varejo, ou seja, vendendo em cima de quem tá adotando, né? E Satoshi, pelo que se sabe, se pesquisa, nunca realizou lucro com o Bitcoin. Inclusive, os Bitcoin dele estão lá parados numa carteira, e ele tem cerca de 1 milhão de Bitcoin, e são Bitcoin que, se, por exemplo, o computador quântico surgir, eles vão ser os Bitcoin que vão avisar que as carteiras de Satoshi estão sendo drenadas. Então, olha como, até numa situação dessas, limítrofe, crítica, Satoshi segue, de alguma forma, ajudando a rede Bitcoin, deixando simplesmente os Bitcoin dele lá parado, para ser um aviso. Caso, de fato, uma ameaça surja, esses são os Bitcoin que estão mais suscetíveis, vulneráveis para serem pegos. Então ele deixa lá com uma isca, para avisar a galera que, tipo, ó, galera, tem uma coisa acontecendo aqui, se liguem que pegaram os meus Bitcoin. Quando a gente pensa nisso, parece perfeito até demais, né? Parece tipo, pô, peraí, cara, essa pessoa, esse grupo pensou em tudo, como é que pode? Parece que veio do futuro, né? Parece que veio do futuro, parece que não é uma pessoa muito diferente, assim, né? Muito avançada no seu pensamento, na sua visão, pensou muitos passos à frente, né? Isso tem a ver com a teoria dos jogos do Bitcoin, né? Quando ele coloca incentivos ali no white paper, ele tá falando justamente como que ele pensou os incentivos da rede ao longo do tempo, e justamente deixar os Bitcoin dele ali parado, ele tá agindo e protegendo a rede Bitcoin e agindo em prol dos incentivos, inclusive de proteção da rede, mesmo com o atacante tentando roubar os Bitcoins mais suscetíveis possível, né? Alguém que tem um poder computacional acima ou mais potente ou mais rápido que o restante da rede. Boa. Bom, a gente já falou aqui como os outros projetos são criados. Carol, me lembrei de uma conversa. Eu estava numa roda de conversa contigo e com algumas outras pessoas agora em Nashville, justamente falando sobre isso. E teve alguém que trouxe uma experiência, que era alguém que trabalhava no Vale do Silício na época que as criptos começaram criptos de altcoins, né, começaram a surgir. Conta o que essa pessoa trouxe para nós. Foi bem interessante o papo. Boa. Então, eu tava numa mesa e tinha todos os tipos de Bitcoiner, né? Quem não era Bitcoiner, tava nesse evento sendo orange pilado pela primeira vez. Eu, que comecei a estudar Bitcoin em 2018, 2019, e tinha um OG de 2014, 15 também, ali. E o que aconteceu foi que a gente estava falando como é difícil educar as pessoas com tanta cripto e narrativa, e as exchanges estimulando, comparando com cripto e Bitcoin como se fossem a mesma coisa, sabe? E daí esse OG falou que o período dele de acreditar em cripto, ou achar que era algo possível, foi 2 semanas. E eu tinha falado antes que, tipo, tu virar Bitcoin only é como tu ser orange pilado pela segunda vez. Porque a primeira é quando tu identifica que Bitcoin é diferente de Fiat. E a segunda orange pill que tu toma é quando tu percebe que cripto não tem nada a ver com Bitcoin, são coisas totalmente diferentes. E que são 2 grandes despertares nesse processo. Vai saber qual vai ser o próximo, né? E eu perguntei pra ele, nossa, como que tu percebeu tão rápido que cripto não era real? E ele falou, olha, essa é uma boa pergunta. Porque, na verdade, eu tenho um background do Vale do Silício, de muitas empresas tentando, sofrendo para captar grana, e a maioria, na verdade, não recebia, era negada, era difícil captar na época. E quando eu percebi que tudo que era projeto, mequetrefe, que eu via, não sentia firmeza e via que não ia ser desenvolvido, porque os devs era tipo que mal trabalhava tempo integral no protocolo, eu comecei a perceber que aquilo era uma grande bolha.
Então, quando eu comparei minha experiência do Vale do Silício com o cripto, eu me dei conta que era para ficar longe. Porque tinha muita empresa captando, só dizendo que tinha blockchain, captando milhões, saindo com a grana e não fazendo nada. Simplesmente depois fazendo pump and dump, vendendo os tokens na cabeça do varejo, e eles fugiram com dinheiro e os usuários que compraram no ICO não tiveram nada do protocolo sendo entregues. E ele percebeu isso em 2 semanas, porque ele tinha um conhecimento prévio. Conhecimento de como é difícil captar no sistema fiat tradicional, né? Como que empresas captam dinheiro. E como aquilo era uma anomalia, uma distorção. E aí hoje é muito curioso aqui no Brasil, fazendo um paralelo, nada a ver, mas de alguma forma esse mesmo efeito de desespero por ganhar dinheiro são as bets, né? A galera tá botando grana na especulação pela especulação, no comportamento de cassino. E esse mesmo comportamento de cassino a gente viu muito nas criptos até 2022, e esse ano tá começando uma narrativa de que esse ciclo pode ser diferente, né? Então a gente já via percebendo isso, e agora a gente tá vendo vários altcoiners capitularem, no sentido de, realmente, Bitcoin é real inovação. O restante, não sei. Sabe qual é a diferença, Carol, que eu vejo para as bets? Eu costumo também fazer essa comparação como, se você coloca dinheiro em cripto, é a mesma coisa que colocar em bets. Mas tem uma diferença aí. Nas bets, a pessoa vai e faz uma aposta, né? As pessoas sabem que elas estão apostando e as bets são declaradamente um jogo de apostas, né? Elas estão posicionadas no mercado, elas são empresas de apostas. As criptos, elas não se venderam como apostas, elas se venderam como uma tecnologia descentralizada, como melhor que Bitcoin. Ou seja, uma grande, grande, grande mentira que a gente vem falando aqui, uma fraude. E a gente vem falando aqui desde final de 2021 sobre isso, sobre as diferenças de Bitcoin e cripto. A gente vem expondo os problemas das altcoins, das criptos. Só que muita gente ainda quer acreditar e quis acreditar esse tempo inteiro em cripto, em Ethereum, em Cardano, em esse monte de shitcoin, em narrativa de Web3. Eu imagino, e quero que vocês, quem está acompanhando a gente aqui, eu quero que comente aqui embaixo nesse podcast, se você já percebeu que, na verdade, todo esse mercado cripto era uma grande mentira, porque agora não tem, gente, não tem como não perceber. E aí, quando a gente fala aqui de Bitcoin como uma criação justa, a Carol já mencionou aqui, mas eu vou só puxar para a gente fechar o raciocínio, Carol. A gente fala do Bitcoin como uma criação justa. Satoshi foi lá, publicou o white paper. Bitcoin valia 0, não tinha investidor, não tinha equipe de marketing, não tinha nada. Aliás, tu mesmo comentou agora há pouco, até os próprios cypherpunks questionaram a ideia do Bitcoin, se realmente era uma ideia boa, se aquilo ia funcionar. Teve muita discussão naquele período. O que as altcoins fizeram? Pegaram a ideia, nossa, que incrível essa ideia aqui, Bitcoin, vou fazer a minha criptomoeda, eu sou o fundador, vou lançar isso como uma startup, vou pegar dinheiro de investidor e vou lançar como melhor do que o Bitcoin e vou criar narrativas de que vai subir muito de valor. Um monte de gente vai substituir, um monte de gente começou a comprar acreditando que ia ter mais valorização do que o Bitcoin já tinha tido. Começaram a comprar aquilo ali, e obviamente aquele monte de moeda lixo começou a pumpar, o valor começou a subir, e os investidores que entraram lá no início, antes até muitas vezes do lançamento, em momentos de pré-mineração desses tokens, o que eles fizeram? Botaram todo o dinheiro no bolso e saíram bem felizinhos, porque venderam em cima da cabeça do varejo. Foi isso que aconteceu na maioria das criptomoedas, das altcoins que foram lançadas. A maioria foi lançada com o intuito de ganhar dinheiro. Eu até posso, talvez, acreditar que alguém teve uma boa vontade de achar que ali os games poderiam, né, ser um mercado interessante, de ter tokens ali. Mas eu não sei, tá? Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que a maioria, 99,9%, sabia que estava criando realmente um token para tentar enriquecer rápido e tentar fazer algo bom para si e não para as pessoas, que de fato não tem valor real no mundo. Ainda tem um papo de tokenização, mas eu já vi essa narrativa enfraquecer totalmente no ano de 2024, né, Carol? Cacá, eu acho que essa narrativa ela vai migrar de lado.
Porque eu acho que a tokenização ela vai acontecer. A gente vai ver ações serem tokenizadas, só que via Banco Central. O Banco Central do Brasil já está falando isso. O ponto que tu trouxe é esse. As altcoins, elas tentaram roubar a narrativa do Bitcoin no sentido de que tudo pode ser descentralizado e criado 1000 tokens e blá blá blá, como se descentralizar fosse fácil. Só que o que as pessoas, até quem criava esses tokens não estava se dando conta, não queria deixar claro, é que eram empresas, e são empresas, então é centralizado. Mas vendia uma narrativa de descentralização. E outra coisa que tu falou que é super importante, primeiro ponto, o ganhar dinheiro, ele não é algo ruim, ele é algo bom. Na verdade, dinheiro é energia, é abundância. Mas o ponto vem, a que custo? É empobrecendo outras pessoas? É às custas de uma fraude, de uma mentira? E esse é o ponto, porque eu vou só detalhar um pouco mais o que tu explicou, tá? Quando as altcoins, elas fazem pré-mineração, significa que as moedas que foram pré-mineradas, ou seja, elas foram criadas antes mesmo da rede começar a rodar, significa que são moedas que foram criadas sem consenso da rede.